Olá, pessoal! Começa agora a nossa segunda aula sobre raciocínio lógico. E para você que não assistiu à nossa primeira aula, é importante que assista para que fique mais fácil de compreender os tópicos que serão abordados hoje. Dando sequência à aula anterior, hoje nós iremos falar a respeito da negação de proposições compostas e também de equivalência lógica, além de resolvermos exercícios referentes a esses dois tópicos. Então, nós vamos iniciar falando da negação de uma proposição composta. Só para a gente relembrar, uma proposição composta nada mais é que a junção de duas proposições simples, ligadas por um conectivo lógico. Pode ser o e, o ou, se então e se somente se. E a negação nada mais é do que trocarmos o valor lógico de uma sentença. Se essa sentença for verdadeira, a negação dela torna-se falsa. Se a sentença for falsa, a negação dela torna-se verdadeira. Então vamos começar com a negação da conjunção. A conjunção é um conectivo lógico onde usamos o símbolo e. Então tudo que tem o símbolo e é uma conjunção. E a conjunção, ela tem esse V de cabeça para baixo para representá-la. Então, eu tenho o seguinte, que a negação de P e Q, né, uma conjunção entre P e Q, ela nada mais é que negar P, negar Q e trocar o E pelo O. Então, nós vamos fazer isso. Então, para negar uma conjunção, eu vou negar as duas proposições que aparecem e troco o E pelo O. Vamos observar esse exemplo que foi dado. João é professor e Ana é advogada. Se eu quero negar essa proposição, então o que eu preciso fazer? Negar as duas. Então, João é professor, quando eu nego, eu escrevo que João não é professor. Ana é advogada, quando eu nego essa afirmação, eu digo que Ana não é advogada. Então, a minha conjunção, João é professor e Ana é advogada, ao ser negada, se tornou João não é professor ou Ana não é advogada. Então, aquilo que era uma conjunção tornou-se uma disjunção. Então, sempre que for cobrado nas provas a negação de uma conjunção, eu preciso lembrar disso. Nega as duas proposições e troca o E pelo O. Então, vamos à resolução de uma questão para que a gente possa entender como que é cobrada uma conjunção em uma prova de concurso. Essa questão é da Banca IBGP e me fala o seguinte: assinale a alternativa que corresponde corretamente à negação da proposição a seguir. As tampas das caixas de acesso são removíveis e as calçadas pertencem ao município. Olha, ele só me pede a negação da proposição. Eu preciso identificar aí qual que é a proposição. Então, como eu tenho o conectivo e, eu sei que se trata de uma conjunção. Se tratando de uma conjunção, eu preciso lembrar da regrinha apresentada anteriormente. Eu preciso negar as duas proposições e trocar o conectivo e pelo conectivo ou. Então, vamos analisar as alternativas. Então, assim eu já consigo observar que na letra A eu já posso eliminar essa alternativa. Por quê? Eu tenho nela o conectivo e. Como eu preciso trocar o e pelo ou, então a letra A eu já elimino de cara. Sobrando para a gente, então, outras alternativas, as letras B, C e D. Então, vamos analisar a letra B. As tampas das caixas de acesso não são removíveis ou as calçadas pertencem ao município. Então, nessa alternativa, eu já tenho o conectivo ou. Então, já deixa aí uma possibilidade. Só que eu preciso lembrar também que, além de trocar o e pelo ou, eu vou precisar negar as duas proposições. Então, vamos analisar. A primeira, ok, as tampas das caixas de acesso não são removíveis. Então, aí, eu já neguei a primeira proposição. Porém, a minha segunda proposição,
as calçadas pertencem ao município, não está negada. Então, essa alternativa também não está correta. Por quê? Preciso negar as duas e trocar o conectivo E pelo OU. E nesse caso eu não tenho. Então, vamos para a próxima. A alternativa B também não está correta. Agora vamos analisar a letra C. As tampas das caixas de acesso são removíveis. Ou, então eu já tenho aí o conectivo OU. Então vamos marcar. Ou as calçadas não pertencem ao município. Então o que eu preciso observar? Eu tenho que negar as duas. Eu não tenho a negativa da primeira proposição. As tampas das caixas de acesso são removíveis. Eu não tenho a negativa dessa. Eu só tenho da segunda proposição. Então, as calçadas não pertencem ao município, mas eu preciso da negativa das duas para que possa ser considerada uma negação. Então, consequentemente, a letra C também não é a resposta correta. Fazemos um xizinho aqui só para eliminá-lo. Então, agora vamos para a letra D. Então, obviamente, né, gente, a que sobrou, mas vamos só analisar por que essa é a alternativa correta. As tampas das caixas de acessos não são removíveis ou as calçadas não pertencem ao município. Primeira observação que nós podemos fazer é que nela trocou-se o conectivo E pelo conectivo O. Tá certo, ok. Outra observação que a gente vai fazer é que na primeira proposição eu tenho a negativa dela. Então, as tampas das caixas de acessos não são removíveis. E outra observação que a gente faz é que a segunda proposição também foi negada. As calçadas não pertencem ao município. Portanto, o que a gente pode concluir é que a letra D é a nossa alternativa correta. Ok? Alguma dúvida? Qualquer coisa pode deixar aí nos comentários. Então, vamos passar para o nosso próximo tópico. Então, nós vamos falar agora da negação da disjunção. Só lembrando que a disjunção é aquele conectivo que pode ser representado pelo OU. Então, o OU representa uma disjunção. E aí é o Vzinho, né? Que representa simbolicamente. O que a gente vai pensar? Para negar a disjunção, nós iremos negar as duas proposições e trocar o OU pelo E. Então, é o inverso da conjunção. Na conjunção, a gente nega e troca o E pelo OU. E agora, na disjunção, nós vamos fazer o processo ao contrário. A gente nega as duas proposições e troca o OU pelo I. Então, a gente consegue pensar aí que as duas vão estar praticamente relacionadas por causa disso. Em uma, eu troco o I pelo OU e na outra eu troco o OU pelo I. Ok? Então, vamos ver alguns exemplos. Então, eu tenho uma disjunção. Está chovendo ou está ensolarado. Para negar essa preposição, então nós vamos negar as duas. Vou colocar que não está chovendo e que não está ensolarado. E aí, aquele ou que aparece como conectivo da frase original, na sua negativa, a gente vai trocá-lo pelo e. Então, a negativa da frase está chovendo ou está ensolarado será não está chovendo e não está ensolarado. Vamos resolver uma outra questão para que vocês consigam perceber como que essa questão pode aparecer em uma prova. A negação da frase a via não é sinalizada ou a faixa de pedestre é corretamente expressa por. Então, eu preciso lembrar, para negar uma disjunção, né? Eu sei que é disjunção porque apareceu o conectivo ou. Para negá-la, eu vou precisar negar a primeira, negar a segunda proposição e trocar o ou pelo i. Então, vamos analisar aqui. Na letra A, eu tenho a via é sinalizada ou a faixa de pedestre. Qual que é a observação que a gente faz nesse caso? Que eu tenho o conectivo ou e eu precisava trocar o ou pelo i. Então, eu já elimino essa alternativa.
Então, eu elimino a letra A justamente porque apareceu o conectivo ou. Mas essa não é a única, né? Se a gente observar a letra C, ela também tem o conectivo ou. Então, essa também é outra que eu já posso eliminar. Justamente porque, para negar o ou, eu tenho que trocá-lo por i. Então, já elimino aí a letra C. Eliminamos, então, mais uma alternativa, a letra C, justamente porque não apareceu o conectivo i. Agora, vamos observar outra coisa. Sobrando para a gente, né? Alternativa B e D. Na D, está me falando assim: a via não é sinalizada e nem tem faixa de pedestre. Nela também não apareceu o conectivo I. Então, eu consigo eliminar também a letra D, porque ela não está atendendo a estrutura lógica de uma negação da disjunção. Então, vamos marcar essa alternativa também para a gente eliminá-la. Então, sobrou para a gente somente a letra B, né? Como resposta. Então, bastava a gente saber que na disjunção eu troco o ou pelo e para que a gente pudesse encontrar a resposta correta. Mas vamos entender então por que é que a letra B está certa? Então, só relembrando, disjunção, nego as duas e troco o ou pelo e. A via é sinalizada? Ok, está negada, porque lá na minha frase original, a proposição inicial dizia que a via não era sinalizada. Então, a gente já negou a primeira. E na frase original me dizia que há faixa de pedestre. Então, a negação seria não há faixa de pedestre. Então, a letra B negou as duas, trocou o ou pelo e, consequentemente, a gente tem que a resposta correta da negação da frase inicial vai ser a letra B. Então, vamos marcá-la aqui. Portanto, a resposta certa dessa pergunta é a letra B. Ok? Então, vamos passar para o nosso próximo tópico. Nós vamos falar agora da disjunção exclusiva. A negação da disjunção exclusiva é muito tranquila. Se a gente lembrar aí das nossas aulas, da nossa aula passada, a disjunção exclusiva era aquele caso que tinha ou ando de bicicleta ou ando de moto. Então, o ou era a característica da disjunção exclusiva. Então, para negar a disjunção exclusiva, a gente vai simplesmente fazer uma troca. Trocar o ou pelo se e somente se. Então, nesse caso, eu não vou fazer nenhuma negação. Eu vou trocar apenas o conectivo de uma pelo da outra, e aí a gente tem a negação da disjunção exclusiva. Vamos para um exemplo. Então, o nosso exemplo me diz o seguinte: ou chove ou neva. Então, a negação desse caso, eu troco o ou pelo se e somente se. Então, vai ficar como negação da disjunção exclusiva, chove, se e somente se nevar. Tá ok? Acho que é muito tranquilo, né? Eu acho que o mais difícil é a gente memorizar todas essas regrinhas. Mas essa questão das trocas, né, do que fazer em cada caso, acho que é muito tranquilo. Então, a gente precisa mesmo fazer mais exercício para a gente conseguir entender cada uma dessas situações, ok? Agora, quando se tratar de uma negação da condicional, a condicional é o caso que aparece se então. Então, nesse caso, a gente vai ter que pensar um pouquinho. Por quê? Mantém a primeira proposição e nega a segunda, trocando o se então pelo e. Então, para negar, a gente tem um pouquinho mais de trabalho, a gente vai precisar ter um pouquinho mais de atenção nessa regrinha. Mas também não é difícil, é só entender que vai dar certinho. Vamos observar mais um exemplo aqui. Então, na negação da condicional, se chove, então neva, basta que a gente faça. Mantenha a primeira. A primeira está dizendo que chove. Nega a segunda, está dizendo que neva, então a gente vai colocar que não neva. E troca o se então pelo e. Então, chove e não neva. Essa é a negação da condicional. Para que a gente possa entender na prática, vamos observar essa questão. A negação da proposição, se Carol é alta, então Luísa não é baixa? É. Bom, vamos pensar. Primeira coisa que eu tenho que lembrar.
é que eu vou manter a primeira, negar a segunda e trocar o se então pelo conectivo e. Então, só isso daí já dá para a gente eliminar algumas coisas, né? Então, vamos observar. Letra A, eu tenho o conectivo ou. Então, eu já posso eliminar a letra A simplesmente porque apareceu o conectivo ou em uma das alternativas. E o correto, na negação da condicional, é aparecer o conectivo e. Agora vamos observar a letra C. Se Carol não é alta, então Luísa é baixa. A existência do se então também me faz observar que essa alternativa está incorreta, ok? Então eu marco aqui a letra C, né, ele como uma alternativa eliminada, né, a gente tira a letra C, porque ela não está correta. Agora vamos observar a letra D. A D também aparece um si, então. Então, essa também não pode ser a alternativa correta. Então, a gente vai eliminar a letra D também, pelo fato de ter aparecido se então. Então, elimino também a alternativa D, sobrando então como resposta correta a letra B. Mas aí o que eu vou observar? Vamos analisar por que ela está certa. Primeiro, apareceu o E. Segunda coisa, para a gente negar uma condicional, eu preciso trocar o se então pelo e preciso manter a primeira e negar a segunda. Então, mantendo a primeira proposição me diz que Carol é alta, na letra B está mantida. E negar a segunda me diz que Luísa não é baixa. Negando ela, eu tenho que Luísa é baixa. Então, por essa razão, né, ela atende toda a regrinha, né, de negação da proposição, por isso a gente vai concluir que a letra B é a questão correta. Então, nós marcamos aqui a B como resposta certa. Vamos ver então o nosso último caso de negação de uma proposição composta. Esse caso é da negação da bicondicional. A bicondicional é aquele caso que aparece o se e somente se. Então, para negar uma bicondicional, a gente vai trocar o se e somente se pelo ou. Então, a gente vai transformar a bicondicional em uma disjunção exclusiva. E aí, nesse caso, a gente fez essa troca, a gente tem a negação dela. Vamos a algum exemplo aqui. Olha o nosso exemplo. Luísa vai à festa se e somente se comprar um vestido novo. Então, primeira coisa que eu preciso lembrar é uma bicondicional pelo fato de ter o se e somente se. E no caso de ter o se e somente se, eu vou trocar ele por ou. Então, vamos ter a negação dessa bicondicional como ou Luísa vai à festa ou compra um vestido novo. E aí está resolvido, a gente já tem a negativa da afirmação. Assim, pessoal, nós vimos todos os casos de negação das proposições. Aí tem esse quadro, né? Ele está no nosso material de aula, que vocês poderão observar melhor, fazer a impressão do jeito que acharem melhor, onde eu coloco aí no mesmo quadro todas as observações que foram vistas durante a aula. Então, só para que vocês entendam melhor, né? Fique mais claro, estudem, treinem como que é a negação de cada um dos casos. Eu acho que exige muito mais, né? Treino, prática, para que a gente possa memorizar esses tópicos todos aí. Ainda dentro do tópico de lógica, nós temos a equivalência. A equivalência ela é representada por esses 3 risquinhos que aparecem aí. E aí, o que vai vir a ser a equivalência? Eu vou falar aqui 2 proposições, né? São equivalentes quando elas tiverem o mesmo valor de verdade em todas as situações. É como se a gente analisasse aquela tabela verdade. Elas precisarão ter o mesmo valor de verdade em todas as situações ao analisarmos a tabela dela. Mas a gente vai precisar disso sempre? Não. Igual à negação, cada situação tem o seu valor de equivalência, tem a sua equivalência lógica. E aí é o que a gente vai aprender nesse momento. Então, vamos analisar o primeiro caso.
Então, o nosso primeiro caso é a equivalência da conjunção. Então, a conjunção ela vai ser equivalente sempre que nós alterarmos, né, a ordem das proposições. Então, a equivalência da conjunção lógica E é a propriedade de que a ordem das proposições podem ser invertidas sem alterar o sentido da frase, ou seja, P e Q é equivalente a Q e P. Como assim? Né? Vamos a um exemplo para ficar mais fácil de entendermos. O que isso quer dizer? Né? Porque às vezes em notação matemática fica mais difícil para entender. Então vamos a um exemplo. Então a nossa conjunção original é: comprei um livro e um caderno. Então, para a gente montar a equivalência dessa frase, eu vou trocar a ordem. Então, a minha primeira proposição era: comprei um livro. Ela vai tornar-se a segunda proposição. Um caderno é a segunda, ela vai virar a primeira proposição. Então fica: comprei um caderno e um livro. Então eu fiz a alteração, né? Inverti a ordem das minhas proposições, montando então a frase de equivalência da conjunção. Então, para a gente fazer a frase que equivale à conjunção, né? Uma frase que é uma conjunção, basta que a gente troque aí a ordem das proposições. Agora, a condicional, ela apresenta dois casos de equivalência. Então, serão duas as situações onde elas vão ser equivalentes. A primeira situação é quando eu nego as duas, inverte a ordem e mantenho o conectivo. Então, nesse caso aí, o se então vai se manter. Agora, o segundo caso é quando eu nego a primeira, mantenho a segunda e troco o se então por ou. Então, a gente vai ter duas situações aí de equivalência da condicional. Para ficar mais claro, a gente passa para os exemplos para que vocês entendam melhor como que vai ficar cada um desses casos. A minha frase, né, que é um exemplo de condicional, me diz assim: se eu estudar, então serei aprovada no concurso. Então, a frase que é equivalente a ela, a primeira, né, situação equivalente a ela, me diz o seguinte: eu vou inverter a ordem, né, das duas proposições e negar ambas. Então, eu nego o se eu estudar, então, se eu não estudar, então, nego também o serei aprovado. Não serei aprovada no concurso. E aí eu preciso lembrar o de quê? Que eu vou inverter também a ordem delas, mantendo o conectivo se então. Então, se eu não serei aprovada no concurso, então não estudo. Então, só a gente inverter a ordem das duas aí. E o nosso segundo caso, que me diz que eu devo negar a primeira, manter a segunda e trocar o se então por ou. Então, não estudo ou serei aprovada no concurso. Então, o que eu tenho que pensar? Eu vou ter duas situações de equivalência da condicional. Pode acontecer de aparecer qualquer um dos dois casos em uma prova de concurso. O que eu preciso pensar é que eu devo ter que estar atenta a essas duas situações, né? Quais são as equivalências da condicional. Então, vamos analisar mais uma questão da IBGP. A equivalência da proposição: se o preço for o mais barato, então ganhará a licitação. Como a gente tem uma condicional representada pelo se, então, a gente tem duas opções. A primeira é onde a gente vai negar as duas proposições, invertendo a ordem, mantendo-se então, ou a gente vai negar a primeira e manter a segunda e usar o conectivo lógico ou. Então vamos analisar as nossas alternativas. A letra A me diz o seguinte: se o preço não foi o mais barato, então não ganhou a licitação. O que nós temos que observar? Houve a negação das duas afirmativas, né? Tem o conectivo se então, porém não houve uma inversão. A ordem delas se mantiveram.
Por isso, eu vou eliminar o item A, justamente porque não houve a inversão das proposições P e Q. Então, nós podemos eliminar o item A. Vamos analisar então agora a letra B. O preço foi o mais barato ou não ganhou a licitação. O que a gente precisa observar nessa? Seria o segundo caso, né? Onde a gente nega a primeira proposição, troca o se então por ou e mantém a segunda. Só que nós não temos a primeira proposição negada, nós temos a segunda. Então, por essa razão, também nós iremos eliminar o item B. Agora vamos analisar o item C. O preço não foi o mais barato ou não ganhou a licitação. Então, de acordo com o anterior, o que a gente precisava? Negar a primeira, manter a segunda e trocar o conectivo se então por ou. A letra C, nós temos as duas proposições negadas. Então, por essa razão, nós também iremos eliminar a letra C, sobrando, portanto, a letra D como resposta certa. Então, vamos entender o porquê da resposta certa da letra D. A minha proposição inicial seria: se o preço for o mais barato, e a segunda ganhará a licitação. Então, nego as duas e inverte a ordem. Invertendo a ordem, então, fica: não ganhou a licitação e o preço não foi o mais barato. Ficaria nessa ordem. Portanto, a resposta certa é a letra D, porque ela caracteriza a primeira, né? Mantenho a condicional, nego as duas proposições e inverte a ordem. Então, a resposta certa é a letra D. Marcando aqui a alternativa correta. Então, vamos para mais uma questão que envolve a equivalência da condicional. Essa é uma questão da IBGP de provas anteriores. Ela me diz assim: uma proposição equivalente para se estou doente, então vou ao médico é. Então, conforme a questão anterior, ou a gente vai ter o se então mantido, desde que eu negue as duas proposições e inverta a ordem, ou então nós teremos que trocar o se então por ou, negando a primeira e mantendo a segunda. Então vamos analisar as nossas alternativas. Se a gente observar a letra A, ela me diz assim: estou doente e não vou ao médico. Observem que eu não tenho conectivo ou nem o se então. Então eu já elimino essa alternativa. Já na letra C, eu tenho a seguinte resposta: não estou doente e não vou ao médico. Então essa também eu não tenho conectivo se então e nem o conectivo ou. Então eu posso eliminar já as letras A e C, pois elas não atendem à equivalência de uma condicional. Então já eliminamos assim duas alternativas. Agora estamos entre as letras B e D. Então vamos ver. Letra B: não estou doente ou vou ao médico. Então nessa questão, nessa alternativa, eu tenho a primeira proposição negada, tenho a segunda proposição mantida e o se então foi trocado pelo ou. Já na letra D, está dizendo estou doente ou não vou ao médico. Eu tive a segunda proposição negada. Então, o correto seria então a letra B, onde eu tenho a primeira negada e o se então foi trocada pelo ou e a segunda proposição foi mantida. Então, a nossa alternativa correta é a letra B. Marcamos assim a alternativa correta. E como que fica a negação da disjunção? A disjunção é o conectivo ou. Então, eu vou negar a primeira proposição, né? E trocar o ou por se então. E eu mantenho a segunda proposição. Então, eu vou pensar assim. Eu tenho uma proposição, né? Que é uma disjunção, que fala assim: está chovendo ou está fazendo sol. Então, o que eu vou pensar? O ou, a gente troca por si, então, nego a primeira e mantenho a segunda. Então, está chovendo, eu vou negar e manter o está fazendo sol. Se não está chovendo, então está fazendo sol. Então, é assim que
a gente monta uma frase que seria equivalente à disjunção. Então, nós vamos ver um exemplo onde a gente consegue aplicar a equivalência da disjunção em uma questão. É uma questão adaptada só para a gente ter uma ideia de como que ficaria essa situação. A equivalência da frase "a via não é sinalizada" ou "a faixa de pedestre" é corretamente expressa por. Então, essa é aquela questão anterior, só que agora no ponto de equivalência. Como que ficaria, então, essa questão? Eu preciso lembrar que, nesse caso, eu vou trocar o ou por se então. Então, essa é a primeira observação que eu preciso fazer. E, em seguida, eu vou negar a primeira e manter a segunda. Escrevendo, então, a negativa de "a via não é sinalizada", fica "a via é sinalizada", e mantemos a segunda, "a faixa de pedestres". Então, assim, a equivalência dessa frase ficaria: se a via é sinalizada, então a faixa de pedestres. Então, vamos para o nosso último tópico referente à equivalência. Então, nós vamos ver agora a equivalência da bicondicional. Eu tenho duas situações de equivalência da bicondicional: a conjunção de duas condicionais e a disjunção de duas conjunções. Como assim? Então, a gente vai ter uma frase original, né? E essa frase original, a gente vai ter as proposições P e Q, a gente vai conseguir equivaler a essa frase duas situações diferentes. Então, no nosso exemplo, vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, vamos observar o primeiro. Ele é equivalente à conjunção de duas condicionais. O que seria isso? Eu vou ter as proposições P e Q, elas estarão relacionadas entre si com se então, e quando eu for juntar essas duas condicionais, eu vou fazer uma conjunção, ou seja, eu usarei o conectivo e. Então, a nossa primeira frase, né, de primeiro exemplo é: o carro é vermelho se e somente se é um carro esportivo. Então, o carro é vermelho é a minha preposição P, e um carro esportivo é a minha preposição que. Então, para tornar P e que uma condicional, eu vou pôr, né? Se o carro é vermelho, então é um carro esportivo. E depois a gente vai inverter, né, as proposições. Começo com que, depois com P, também fazendo um se então. Então, ficaria assim: se um carro é esportivo, então ele é vermelho. E depois a gente junta essas duas frases. Então, a frase equivalente fica: se o carro é vermelho, então é um carro esportivo. E se o carro é um carro esportivo, então é vermelho. Então, essa seria a frase equivalente à bicondicional dada. Então, vamos para a próxima. Vamos ver o caso em que nós temos uma disjunção de duas conjunções. Então, a disjunção, eu tenho conectivo ou, e as conjunções, eu teria ali o conectivo e. Então, eu tenho: o dia está chuvoso se e somente se o céu está nublado. Então, ó, o P seria o dia está chuvoso, o Q, o céu está nublado. Então, a gente vai ter que repetir essas frases observando os conectivos. Então, vamos ver como é que ficaria isso. Então, nós temos que o dia está chuvoso é o nosso P e o céu está nublado, o nosso Q. Então, vai ficar: o dia está chuvoso e o céu está nublado. Como a gente tem que fazer uma disjunção, a gente vai repetir de novo. O dia não está chuvoso, já que eu tenho que negar, né, o primeiro. E o céu não está nublado, já que eu tenho que negar o segundo. Então, a gente vai fazer essa mistura aí de informações. Então, essa frase, o dia está chuvoso, se somente se o céu está nublado, é equivalente à frase: o dia está chuvoso e o céu está nublado, ou o dia não está chuvoso e o céu não está nublado. Então, pessoal,
Nós vimos aí sobre a negação e a equivalência lógica. Então, nós temos dois tópicos aí que a parte de negação, principalmente, ela é bem mais ampla do que isso aí. Então, tem outros tópicos referentes. Esses que eu trouxe para vocês são aqueles que se relacionam somente com a parte de conteúdo mesmo, né? Como são coisas que a gente precisa memorizar. Mas nós temos também a resolução de problemas. Então, o raciocínio lógico também está relacionado à resolução de problemas. Então, na nossa próxima aula, eu vou trazer para vocês questões relacionadas à resolução de problemas, ok? E no que se refere à resolução de problemas, é importante que vocês treinem, façam exercícios, refaçam exercícios, para que fique ainda mais claro como que é. Que cada questão é uma questão e quanto mais exercícios nós fizermos, melhor será o nosso entendimento. Então, até a nossa próxima aula.